Olá pessoal, Vivi Rocha falando aqui. Esse meu perfil, os conteúdos que eu costumo fazer, eles são sobre consciência, sobre energia, sobre autoconhecimento. Só que eu não me permiti me furtar a trazer também uma consciência sobre esse caso horrendo, né, que eu até tentei não ver, né, mas não teve como, porque a internet toda tá bombando em relação a isso e é uma coisa importantíssima, tem muitas camadas, que é o caso dessa família, né, em que o marido, a princípio, descobriu uma traição da mulher e por causa disso matou os dois filhos, se matou e deixou uma carta falando sobre, né. E para além dessa coisa horrorosa que foi o ato em si, vem as camadas seguintes, que foi que esta mulher teve que ir escoltada até o enterro do filho, de um dos filhos, né, pelo que eu sei, porque ela estava sendo hostilizada. A mulher que foi vítima dessa violência está sendo hostilizada por pessoas da sociedade, porque isso teoricamente só aconteceu por causa da traição. Então, não tem como não trazer isso aqui, porque eu como mulher eu estou inserida nessa sociedade machista e patriarcal que traz consequências desse nível para nós. E eu sou mãe de uma menina e passa o tempo inteiro pela minha cabeça coisas que eu já vivi, mas também a preocupação de que sociedade a minha filha vai ter. Eu sou uma mulher separada, eu não vivo com o pai dela. Eu passei por algumas violências dentro do relacionamento com ele. E eu me preocupo hoje com quem eu vou me relacionar para não viver as mesmas violências ou outras violências que eu já vivi, mas também para que ela não fique exposta a violências. Nós mulheres estamos o tempo inteiro preocupadas. Nós mulheres estamos o tempo inteiro sofrendo misoginia, sofrendo machismo, nas pequenas coisas e em grandes coisas. E não é porque eu estou viva, praticamente fazendo 45 anos, olha só, hein? 50 anos, e a minha filha tem 13 anos e que a princípio nós, né, não, eu já sofri vários abusos, mas que ela teoricamente ainda não e tudo, que eu vivo numa sociedade muito melhor. Esse tipo de situação que aconteceu com essa mulher e que ainda está acontecendo em eras de internet, né, onde as pessoas também se acham no direito de falar o que bem entenderem. E eu vi um vídeo da Cláudia Campolina falando, que é uma atriz que ela faz o mundo invertido, né? E no mundo invertido ela traz situações de homens e ela se comporta como esses homens, só como se fosse um mundo de mulheres se comportando como os homens. E o comentário que os homens fazem é como se essa violência que ela expõe não existisse no mundo real, né? É como se os homens não fizessem aquilo que ela diz que faz como mulher, né? E ameaçando ela de morte, inclusive ela printou vários comentários, inclusive dizendo para ela que no caso dessa situação que ela falou, sei lá, de traição, papapá, que o goleiro Bruno resolveria, ou só os cachorros do goleiro Bruno, coisas horrorosas assim, né? Coisas horrorosas. E aí eu não posso me furtar a isso, a vir aqui e falar sobre isso, infelizmente, né? Infelizmente, porque isso também faz parte da evolução da humanidade ou da não evolução da humanidade, né? A forma como a sociedade trata de forma tão desigual seres que estão inseridos na mesma sociedade. Casais, né? Pessoas que vão de repente em algum momento se encontrar e formar uma família, mas o homem tem uma forma de ser aceito de ser violento socialmente aceita, e nós mulheres somos cerceadas de todas as formas. Então, quando existe uma tentativas de ser livre, de mostrar esta liberdade com responsabilidade, com consciência, essa liberdade é totalmente cerceada, totalmente nós somos, enfim, né? Agora mesmo carnaval, né? No carnaval tem que ter campanhas e não é não.
É básico, é básico. Se a pessoa diz que não quer, ela não quer, né? Mas quando é uma mulher que diz que não quer, o homem ou se ofende, ou acha que a mulher está mentindo, está se fazendo, sabe? É uma série de camadas, uma série de coisas, desde o mais básico. Eu vou dizer para vocês que eu já fui abusada dentro de transporte coletivo mais de uma vez. Eu não uso hoje em dia transporte coletivo praticamente, mas quando eu era uma jovem, adolescente, né, uma jovem adulta, eu fui abusada dentro de um transporte coletivo por homens, inclusive por homem casado com filhos, né, pai de família. Não era um maluquinho qualquer aí da rua, né? Então, assim, isso é normalizado. E aí quando existe, por exemplo, quando tem necessidade de ter vagões de trem, de transporte público, em grandes cidades que tem trem ou metrô, vagões específicos só para mulheres a partir de um certo horário, isso grita o que isso significa, né? Isso grita o que é uh, o que nós passamos, né? Que culmina muitas vezes em morte da própria mulher, ou isso, né? Mata os filhos e depois se mata, né? Ou simplesmente mata os filhos e depois, se é preso, acha que fez muito lindo. Então, assim, um vídeo que ficou para além do que eu gostaria de grande, né? Porque não sei nem exatamente o que falar para vocês, mas é uma sociedade ainda muito doente, né? É uma sociedade ainda muito doente, muito doente. E agora, né, existiu foi lançado, o governo federal lançou esse pacto contra o feminicídio e muitas coisas têm que ser feitas porque isso é uma questão cultural muito antiga e que só está aflorada agora porque a internet existe, né? Mas essa realidade sempre aconteceu, sempre existiu. Não é, hoje em dia, não. Isso sempre aconteceu. E existe sempre isso de que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. E a mulher que tenta exercer o seu direito de ir e vir e de liberdade como ser humano, que trabalha, que paga os seus impostos, que vota, enfim, é julgada e muitas vezes julgada a pena de morte, né? Se não é a morte do corpo, mas é a morte emocional, a morte como essa mulher, né? Ela, através dos filhos, ela morreu também, né? E a Cláudia Campolina falou uma coisa muito interessante. Se todo homem que trai fosse morto, a mulher se vingasse morrendo, quantos homens adultos nós teríamos vivos na nossa sociedade hoje? Então, vamos parar para pensar, né? Que isso é cansativo, isso é dolorido, isso é triste, isso é muito complicado. Então, tem momentos em que não dá pra gente não fingir que não vê e manter uma positividade que chega a ser tóxica. A gente precisa olhar e precisa falar sobre estes assuntos que são extremamente sérios, extremamente sérios. E os homens que não pensam assim ou que estão se desconstruindo, por favor, se manifestem também e venham como aliados nessa luta contra a violência contra a mulher. Pensem nisso.